Depois dos belíssimos livros As Barbas do Imperador e A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz mergulha no universo da pintura, com o livro O Sol do Brasil, Nicolas Antoine e as desventuras dos artistas franceses na corte de Dom João. Vamos conversar em mais uma edição do projeto Sempre um Papo com Lilia Schwartz. Dizem que uma boa pesquisa bem vale uma aventura, que todo historiador tem alguma coisa de detetive e que todo antropólogo tem um pé no fofoqueiro, né? Se isso tudo é verdade, eu juntaria todos esses lados, uma pesquisa, essa minha experiência de história e na área de antropologia, e eu diria que esse é o resultado de 8 anos de trabalho. Na verdade, eu estive aqui falando do Barbas do Imperador, também do Longa Viagem, mas quando eu terminei o livro As Barbas do Imperador, que era sobre o monarca Pedro II, eu lembro que o capítulo que mais me tomou, me inquietou mesmo, foi o capítulo em que eu tratava da Academia Imperial de Belas Artes. E sobre tudo a ideia de como esse nosso marketing político, essa mania de tornar os políticos mais aprazíveis, né, disfarçar as olheiras, disfarçar as imperfeições do corpo, para fazer um certo eufemismo, não era uma novidade nossa, mas que, na verdade, a realeza, os reis foram craques nessa ideia de marketing político. E comecei a analisar a importância da Academia Imperial de Belas Artes. No meio tempo, eu tive uma encomenda da Biblioteca Nacional, fiz o Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, que contava a história, tinha personagens muito engraçados, que eram os bibliotecários, sempre muito mal-humorados, né? Eu lembro que eu lancei numa biblioteca aqui para Afonso, queria que eu provocasse mais os bibliotecários locais, mas eu continuei fazendo a pesquisa. E como todo boa antropóloga, eu fui logo ao mito de origem, né? Então, o mito de origem da Academia Imperial de Belas Artes era esse movimento que todos nós conhecemos como a Missão Francesa, né? A Missão Francesa, todos nós aprendemos, né, que um belo dia, Dom João convidou uma série de artistas franceses para vir aqui representar a nação. Eu confesso para vocês que eu sempre desconfiei um pouco dessa história, né? Na minha santa ignorância, eu sempre perguntava por que os franceses, né? Afinal, se Dom João, até 1 ano, era inimigo confesso dos franceses, por que convidar artistas franceses? Eu comecei a ficar ainda mais intrigada com essa história quando eu passei a pesquisar nos documentos. Fui a Portugal, à Torre do Tombo, fui a Paris trabalhar um pouco nos arquivos do Instituto de França, da antiga Academia de Belas Artes, e comecei a me deparar com toda uma bibliografia estranha, e comecei, sobretudo, a notar que se tratavam de artistas napoleônicos, né? A situação ia ficando mais complicada, né? Dom João não só convidava os inimigos, os franceses, como convidava artistas napoleônicos, ou seja, aqueles que estavam acostumados a representar, no limite, o corso, como ele era chamado, né? Ninguém falava o nome, mas o corso que teria levado Dom João ao Brasil. Uma série de documentos que eu fui encontrando foram me dando algumas pistas que levavam a outros momentos. Quando nós falamos em missão francesa, vem à mente imediatamente a figura do Debré, né, do Jean-Baptiste Debré, de maneira que todo mundo pensa que Debré foi quase que o único pintor, e além do mais que Debré teria sido uma espécie de etnógrafo do Brasil joanino, e depois do Brasil do primeiro reinado, e eu comecei também a vasculhar um pouco os arredores dessa assim chamada missão. Uma coisa que foi ficando clara é que Debré não era o artista mais reconhecido. Debré tinha na família pintores de ambos os lados. Ele era primo de Boucher, que era um pintor rococó, que ele renegou, mas por outro lado ele era primo do grande Davi, né, do primeiro pintor de Napoleão, a quem ele se associou e inclusive fez parte do ateliê de Davi. Mas estranhamente o nosso Debré não fazia parte da academia, nem do instituto. Na época em que eu o encontrei, não pessoalmente, é claro, mas na época em que eu pesquisei nos seus arquivos, Debré fazia parte do ateliê de Davi, também tinha sido contratado como o primeiro pintor
do irmão de Napoleão, que é nesse contexto, esse irmão mais novo de Napoleão era o rei da Westfália. Muito se falava desse reino da Westfália, e sobretudo desse irmão caçula de Napoleão, que diziam que de alemão só sabia dizer uma coisa: divirtam-se. Debré fazia parte desse reino, e nesse momento Debré tinha acabado de perder o seu filho. Portanto, eu ia juntando as cartas e vendo, bom, Debré perdeu seu filho pintor, a ideia de que ele andava muito melancólico, porque pensava que não existiria mais continuidade para sua família de pintores. E, por outro lado, não mais com a queda de Napoleão, ele teria perdido um emprego na Westfália e sabia que ele tinha recusado um emprego para ir à Rússia, sob a alegação de que fazia muito frio na Rússia, sabe a alegação. A mesma coisa Grandjean de Montigny, que também não fazia parte da academia, mas que era um arquiteto teórico, tinha produzido alguns livros importantes na época de arquitetura, e também estava na Westfália trabalhando para o irmão caçula de Napoleão. Também havia sido convidado para ir à Rússia, também não tinha topado. E aí me deparei com esse personagem chamado Nicolas Antoine Tonnet. Fazem 8 anos que eu estudo Nicolas Antoine Tonnet, de maneira que ele se transformou numa espécie de amigo íntimo, e eu às vezes oculto, de forma que eu leio as coisas que ele diz, às vezes eu digo, não, Nicolas, você não está dizendo isso. Eu digo, não, tudo bem, entendi, deixa eu dizer. E comecei a ler os diários de Nicolas Antoine Tonnet. Nicolas Antoine Tonnet, que nasceu numa família ilustrada. Os Tonnet eram famosos por terem trabalhado para a porcelana de Sèvres. Eles, inclusive, inventaram uma cor especial, que até hoje eu fui a famosa, tradicional porcelana de Sèvres, que era a porcelanaria dos monarcas franceses. Eu estive lá, e se você vai lá e pergunta, façam isso, qual é a cor Tonnet, e eles apresentam orgulhosamente o carmim Tonnet, que é uma cor vermelha, vermelho que eu pus nas paredes do Museu de História de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde está acontecendo a exposição do Tonnet, e comecei a descobrir um pouco essa família. A família Tonnet tinha na época uma biblioteca de mais de 100 livros que eu pude visitar. Tonnet herdaria a família e seria, enfim, leitor de uma literatura dos filósofos ilustrados. Ele era leitor de Diderot, era leitor de D'Alembert. Na época do terror, foi morar na propriedade de Rousseau, alugou a propriedade de Rousseau. Então, esse personagem ilustrado começou a me inquietar. Tonnet teria feito uma operação para corrigir a miopia muito cedo. Durante um tempo, a família achou que ele não herdaria a aptidão da família, a aptidão da pintura por causa da miopia, e a correção corrigiu esse defeito e o transformou num grande miniaturista. Eu não era míope, borgianamente eu me transformei em míope nesses 8 anos, o que é muito estranho com a minha idade, mas pude ver um pouco como Tonnet, ou seja, nós de perto, tirando o óculos, nós vemos muito bem, de longe eu vejo muito mal, né? Não era assim. E Tonnet se converteria num grande miniaturista, trabalharia na porcelanaria de Sèvres e seria, sobretudo, um pintor de paisagem, como nós veremos. Mas essa pesquisa começou mesmo com uma carta. Agora vocês vão ter que me acreditar. Quando eu estava no Museu Imperial, eu me deparei com essa carta assinada pelo Nicolas Antoine Tonnet. Nessa carta, Nicolas Antoine Tonnet se apresenta como um pintor acadêmico, um pintor formado pela Academia Francesa, como ele era. A Academia é um porto seguro para Tonnet. Tonnet sempre fez parte da Academia, esteve em Roma, percorreu Roma, ganhou o prêmio, depois voltou, participava assiduamente dos salões a cada ano. E eu leio essa carta. Como vocês podem notar, essa carta não tem timbre e também não tem data. Essa é a famosa cilada do historiador. Ou seja, é preciso apostar, né? A carta, diz aí que ele se apresenta como um pintor, se apresenta a Dom Pedro, a Dom João. Eu encontrei uma carta, 2 cartas para Dom João e uma carta endereçada à esposa de Dom João, Carlota Joaquina, e ele diz, enfim, se oferece como pintor da corte, como preceptor das princesas, e ainda diz: tenho 60 anos feitos e cabelos brancos. Aqui ele é mais novo, mas já tinha cabelos brancos, e diz Tonnet: não oferecerei nenhum perigo às princesas.
Vejam que ele se oferecia como pintor e eu tinha esse sujeito nas mãos, falava, gente, o que é que esse sujeito está se oferecendo? E, sobretudo, quando foi postada essa carta? Essa era uma dúvida que me perseguiu durante toda a pesquisa e já adianto para vocês, eu não vou responder, não consigo ter certeza. Ela poderia ter sido postada da França. E se ela tivesse sido postada da França, como diz a bibliografia mais tradicional, Donato Mello e toda uma bibliografia, se essa carta tivesse sido postada da França, isso jogaria mais areia no moinho da explicação tradicional de que a missão se montou ainda na França. Então ele da França teria escrito pedindo para trabalhar no Brasil. Mas essa carta, que guarda uma certa intimidade, poderia ter sido escrita no Brasil. E se tivesse sido escrita no Brasil, a história seria um pouquinho diferente. Foi um pouco tendo essa carta em mente, e essas duas possibilidades, ou seja, Toné escreveu na França, logo após o Congresso de Viena, logo após a derrota de Bonaparte, isso era claro. Ou ele já escreveu quando chegou no Brasil e a carta de emprego, o que também complicava, porque se era uma missão francesa, como é que cada um vai se oferecendo? Pelo lado que eu olhasse, a história estava complicada. Eu vou refazer um pouco os passos dessa pesquisa. Eu passei, então, fui à biblioteca de Toné. Fiquei estarrecida com a biblioteca de Toné e a lá Borges. Eu fiz um projeto de bibliotecário. Vocês sabem que Borges fez toda a sua, sem a grandiosidade do Borges, é claro, eu pretendia sentar na biblioteca do Toné e de lá ver o mundo que ele poderia ver. Toné era um leitor dos viajantes que vieram ao Brasil. Toné leu André de TV, esse viajante que, enfim, em tudo imaginário, sonhou com os monstros que TV encontrou na América, leu Jean Delery e se maravilhou com os grandes indígenas, os bons selvagens que Jean Delery descrevia já nos relatos seiscentistas. Toné também leu os relatos que Jean Delery fazia da humanidade malfadada da América, a releitura do Gândavo, que era aquele viajante português que dizia que no Novo Mundo moravam homens sem fé, sem lei e sem rei, homens sem F, sem L e sem R. E Toné, sem dúvida, se contaminou por esse grande paradoxo. A natureza do Brasil era uma natureza edenizada, mas os homens do Brasil eram afeitos à guerra, ao canibalismo, à poligamia, a todos esses atos considerados degenerados. Toné leu Hanstaden, na sua biblioteca eu encontrei Hanstaden, a tradução francesa do Hanstaden, e ficou imbuído por essa imagem testemunhal do Hanstaden, que a todo momento dizia, é a autoridade daquele que relata, que diz, meninos, eu vi. A todo momento Hanstaden dizia, eu estive lá, eu fui salvo dos bravos indígenas. Ele diz isso o tempo todo, Quem leu esse relato sabe que é muito engraçado. Em vários momentos eles iam me queimar, iam me pôr na fogueira, mas eu sempre escapei. Toné também leu o Winkelmann, que é um autor holandês, enfim, que esteve no Brasil, cujo livro foi traduzido para o francês, e que trazia esse mundo paradoxal, do novo continente, essa nova terra, povoada por essa gente tão estranha, esses homens tão estranhos e tão asselvajados, mas, enfim, passível de civilização, desde que os europeus chegassem a tempo de civilizar esse novo mundo. Toné viu as ilustrações de Beauchamp. Beauchamp é um viajante do século XVIII que traça um perfil totalmente paradisíaco da América, essa América tão imaginativa, feita de baleias e de homens pescando, assim como ele se inspirou nas paisagens tranquilas, nas paisagens sem dúvidas temperadas do Montanos, que mostra esse mundo, enfim, tão diferente, tão pitoresco, como dizia a linguagem da época, mas tão passível de civilização. E esses eram os termos de Toné. Mas Toné, enfim, que era um cultor das letras e um cultor dos relatos brasileiros, tem um grande gap na sua biblioteca, que é o gap dado pela própria inexistência de relatos de viagem.
Acho que vocês sabem que o Brasil esteve fechado aos estrangeiros até 1808, mesmo em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, evidentemente não incluíam a França. Então, a imaginação francesa ficou, de alguma maneira, represada, até que em 1815, finalmente, os franceses puderam pisar no Brasil. Então, enfim, mais uma coincidência histórica. O Brasil, da assim chamada missão francesa, era um Brasil recém-aberto, né? Em 1815, o monarca abria as relações. No final de 1815, o embaixador francês Jean-Baptiste Mahler, chegava ao Brasil, e no início de 16 chegava a colônia Le Breton, a colônia de artistas franceses. Antes de chegarmos dela, vamos ver um pouco o nosso Toné. Antes de chegar ao Brasil, o que fez nosso Toné? Toné, como um aluno da Academia de Belas Artes, ele esteve na Itália e se maravilhou com a luz italiana. Toné era um pintor de paisagem. Na hierarquia da Academia, na hierarquia de gêneros, a paisagem não era o gênero mais prestigioso, o gênero mais prestigioso era o gênero de história, mas Toné se vangloriava de ser um paisagista de telas leves e de elevação moral. Ele era um observador de Poussin e um observador dessa nova perspectiva da paisagem, que é a ideia da paisagem ideal. Vocês guardem essas imagens da Itália, porque de tão contaminado por essas imagens, vocês verão que o Rio de Janeiro dialogará muito com esse tipo de imagem. A Itália arcádica, a Itália da antiguidade, a Itália dos monumentos, marcou todo o imaginário e toda a representação de Toné, assim como Toné se converteria rapidamente num grande miniaturista, né? Ou seja, ele faria, essas telas são telas muito diminutas, são telas muito pequenininhas, e essas vacas pastando aqui, esses cachorros, como vocês podem ver, essa humanidade aqui, é toda muito pequena, e vai conformando um pouco a fatura de Toné, né? Que é um pintor muito delicado, ao mesmo tempo muito vigoroso. Toné, que viveu na Itália, reproduziu aqui a praça de Roma. Vocês vejam que ele inunda a tela com uma luz amarela, sempre introduz as vacas pastando aqui, como se essa fosse uma Arcádia imaginária e uma Arcádia real. E o que vai acontecer é que o Toné, o pintor de telas de paisagem, durante o período do terror, ficou fora da França e retorna à França na época do Império. Então, imediatamente antes de Toné vir ao Brasil, ele esteve em contato imediato com as lides de Napoleão. Toné serviu ao projeto do Vivant Denon. Vivant Denon, nesse momento, era o grande artífice do programa iconográfico de Napoleão Bonaparte e cumpriu com os propósitos desse grande projeto. Toné passaria a fazer telas imensas, tão grandes como o imaginário do Estado, e nessas telas ele figuraria o quê? O Estado napoleônico. Mas, mesmo nessas telas napoleônicas, vocês estão vendo uma dessas grandes telas, essa tela está na exposição do Museu de Belas Artes, vocês vejam que Toné cumpre com o programa de Vivant Denon, com o programa de Napoleão Bonaparte, mas enche essas telas com vida, né? Sempre cachorrinhos, sempre crianças brincando, de maneira que Toné sempre levava bronca do Vivant Denon, que dizia: pare com isso, vamos logo pintar as batalhas, né? Essa, por exemplo, é uma belíssima tela que também está na exposição, o Bivac de Sans-Culotte, que ele pinta o Sans-Culotte, mas numa situação de um ritual festivo e de rua. Diferente do que pedia o projeto heróico de grande batalha, ele sempre confere humanidade aos seus personagens. Aqui vocês veem esse soldado numa cena típica de Toné, mexendo no seu pé, vocês estão vendo aqui? E o cachorrinho observando a cena, né, como se ele fizesse parte fundamental dessa ideia de que a festa revolucionária se convertia evidentemente numa grande festa, numa grande celebração de rua. Esse era o Toné liberal, o Toné iluminista, que relia a propaganda de Bonaparte. Essa é uma famosa batalha de Eisenberg, talvez a tela mais dramática de Toné, com Napoleão entrando aqui,
e corpos feridos ao chão, mas mais uma vez, se vocês puderem olhar depois com detalhe, um soldado mexe no seu pé, outro ajuda, enfim, mesmo nos momentos mais dramáticos, nessa grande fumaça, ele introduz a vida e a humanidade. Essa é uma tela belíssima que está também na exposição, que veio do Museu de Versailles. Ela representa a passagem de Guadarrama. Eu vi o desenho que fez o Vivant Denon. O Vivant Denon fez um desenho que mostrava essa fortaleza de Guadarrama e os soldados entrando. Todo o resto, vocês imaginem aquele sujeito com seus óculos de miopia preenchendo o mundo, né? Então vocês vejam que a tela é maravilhosa. A tela é toda feita em zigue-zague, né? É um zigue-zague dramático que acompanha esse clima inóspito. Então vocês vejam que a crina do cavalo balança, os chapéus, né? A pluma do chapéu balança. Mas o que ele coloca aqui em primeiro plano? Mais uma vez, um soldado que deixou o seu sapato aqui de lado, que mexe no pé, enfim, que deve ter, claro, machucado, feito uma bolha depois dessa travessia terrível, né? Mais uma vez eu vi que Vivant Denon reclama e diz, não é assim que se faz uma tela napoleônica, não se disfarça, não se tira a atenção para o soldado mexendo no pé, mas enfim, ele continuava. Aqui também é um momento que ele ganha, essa tela ele ganha um prêmio, também está na exposição, estou aqui fazendo uma propaganda subliminar, né? Que é o exército francês descendo Saint-Bernard. Vocês vejam de novo esse clima muito bravo, né? A neve tomando tudo. Ele é um mestre, né? Um mestre na técnica, esse cuidado com a árvore, o cuidado com a temperatura, as marcas do exército estão por toda parte. E mais uma vez vocês vejam aqui o soldadinho com problema nos pés, e esse cachorro é muito engraçado, que é um cachorro todo coberto de neve, né? Enfim. E sempre os cachorros são os grandes observadores, né, das cenas grandiosas e napoleônicas. Então, enfim, esse nosso toné é um toné que vai se acomodar aos novos tempos, né, vai ser uma expressão desse termômetro de temperatura elevada que fazia parte desse contexto do Império Napoleônico, do Império de Bonaparte, mas sempre fazia com muita intimidade, com muita especificidade. É nesse momento, no momento da queda de Napoleão, do final do Império Napoleônico, e no momento que ficou conhecido como Terror Branco, ou então, quer dizer, nos momentos da regeneração, da volta dos Bourbon, da volta, né, do começo de Luís XVIII, que nós sabemos que vários bonapartistas começaram a ser perseguidos. O nosso grupo não escapou a essa cena, né? Debré perdeu o seu emprego na Westfália, Grandjean de Montigny igualmente, e o chefe desse grupo, que nós não falamos ainda, o Joaquim Le Breton, que era na época nada mais, nada menos do que o secretário perpétuo do Instituto de França, estava com seu emprego colocado a prego. Nessa época, o Le Breton se imiscuiu numa discussão ultramoderna, vocês vão reconhecer, porque ele teve um debate público com o Wellington. Le Breton, como secretário perpétuo do Instituto, era defensor das peças conquistadas. Vocês imaginam que são as peças conquistadas? São as peças que vieram com a guerra, né? Enfim, as conquistas trouxeram muito Rafael, Caravaggio e tudo mais. Enfim, e nessa época, quando todos esses países, sobretudo Roma, reclamavam que as peças voltassem às nações de origem, Le Breton foi a público, fez um grande debate que saiu em todos os jornais e disse na frente de Wellington que os ingleses haviam roubado muito mais do que os franceses. Então, que era a hora dos ingleses começarem a devolver, que depois os ingleses devolveriam, os franceses devolveriam. É claro que Le Breton não era bom estrategista, porque a maré estava muito mais para a Inglaterra do que para a França, e esse era o final do poderoso Joaquim Le Breton, que era o chefe do Instituto da antiga academia. Le Breton, nessa época, teria conhecido Humboldt, o famoso naturalista, que tinha percorrido boa parte da América, mas não tinha entrado no Brasil. Vejam como toda a história precisa de um pouco de coincidência. O Evaldo Cabral de Mello sempre disse que na história o acaso não existe, mas apesar de ter coordenado o livro dele, eu discuto, porque eu vou falar de grandes acasos aqui. Nesse ano, o livro de Humboldt havia sido traduzido. O livro História da América contava da experiência de Humboldt aonde? No México e na Academia do México. Humboldt era colega de Le Breton e animou Le Breton
a vir ao Brasil fundar uma academia. Dizia ele, no Brasil certamente existirá um mecenato louco para pagar pelos artistas franceses e um bom rei, ele dizia. Tudo bem que nós decapitamos o nosso, mas melhor com o rei do que sem. Enfim, vocês vejam que eles vêm ao Brasil com propaganda enganosa de Humboldt, pelo menos o dono da propaganda era... enfim, e supondo que no Brasil eles encontrariam uma academia. A situação é tão dramática que na última sessão do Instituto de França, que ocorre em dezembro de 1815, Le Breton lê a carta de Tonnet. Tonnet diz: peço licença por 6 meses da academia, porque vou a um país que muito me inspirará. E na mesma ocasião, diz a ata, Le Breton diz, eu também vou. Agora, vocês imaginem a situação, ou seja, o vice-presidente da classe, que era Tonnet, e Le Breton partem no mesmo dia. Ora, o que tinha acontecido com Tonnet? Tonnet não tinha perdido o emprego, mas Tonnet, a academia, num costume que só acontece na Academia da França, no Instituto de França, tinha um prêmio, que era um prêmio regular, que eles davam a todo ano. E esse prêmio regular que eles estavam ganhando era sempre recebido pelas mesmas pessoas. Todo ano eles recebiam, ficavam tremendamente felizes e satisfeitos. Naquele ano, milagrosamente, Tonnet não recebeu o prêmio. E um dos seus filhos, o Charles, que era do exército, irrompe abaixo numa sala, e enfim, Wellington, que estava de novo naquela sala, já cheio, né, do discurso do Le Breton, acha que aquilo é um golpe de Estado, prende o filho do Tonnet, e Tonnet percebe que era hora de partir. A documentação mostra que foram os artistas franceses que se autoconvidaram para vir ao Brasil. Durante todo o tempo, em toda a documentação, se vocês quiserem nas perguntas eu explico melhor, o governo português acede, mas a todo momento o Chevalier de Brito, Cavaleiro Brito, como ele assinava, diz: Monsieur Le Breton, saiba que esse projeto é todo seu. Ou seja, eu não quero dizer que porque eu fui muito mal entendida, quando eu cheguei no Rio, eu estava dando aula em Colômbia, cheguei lá para dar uma palestra na academia e abro o Globo e diz assim: historiadora diz, missão não existe. Não é isso. Não é dizer que não existiu missão. O que eu quis mostrar, enfim, é que não existiu um projeto palaciano. Nesses tempos de 200 anos de D. João, em que nós temos esse princípio, quase fundamentalista, nós estamos tomando a consequência como causa. Que D. João se aproveitou da vinda dos nossos pintores, eu não nego. Que D. João pagou para que eles ficassem, eu também não nego. O que eu nego? Primeiro, que se chamava missão. Esse nome tem data. E quem deu foi o bisneto de Tonnet, Scragnoli Tonnet, em 1916, que deu esse nome, missão. Se vocês forem ler Debré, no Viagem Pitoresca, ele não fala em missão em momento nenhum. Ele fala em colônia, em grupo, nunca em missão. E a ideia de missão parece uma missão religiosa, né? Vou trazer a luz, trazer a civilização. O fato é que esse grupo chega ao Brasil e aí dá-lhe uma coincidência, né? Eles aportam, leiam o Debré, e quando eles chegam no porto do Rio de Janeiro, eles não conseguem entrar e veem que tem um monte de fogos, né? E eles não sabiam se eram fogos ou se eram bombas, né? Dizem eles que ficaram apavorados achando que a guerra tinha saído da França e chegado no Brasil, né? Que azar, né? Ou seja, saem. Mas na verdade foi uma coincidência. No momento, no dia em que os artistas franceses chegam, era o dia em que Dona Maria I finalmente tinha falecido, né? E finalmente que D. João tardou para conseguir essa coroa, né? Também ficamos para as questões, se vocês quiserem. E, enfim, e os artistas foram empregados no quê imediatamente? Nas exéquias de Dona Maria. E depois foram empregados no quê? Na coroação de D. João. Em 1818, depois da Revolução Praieira. E, por fim, no casamento de D. Pedro, primeiro, né, com Dona Leopoldina, depois com Dona Amélia. Ou seja, eles foram incorporados na agenda do Estado. Esses eram artistas do Estado, a academia preparava batalhões de artistas para servir ao Estado, e eles fariam isso. Fariam não só pinturas, como construiriam uma série de arquiteturas efêmeras, que são as famosas pirâmides, arcos do triunfo, que eram feitos só para cair. E nosso Tonnet? Tonnet, que vinha ao Brasil em busca da paisagem, acabou se isolando. Ele não gostava de nada do que viu aqui,
dizia que o ambiente era tacanho, que ninguém gostava de cultura, que ninguém, de pintura então nem se falar, enfim, que ninguém sabia o que era uma tela. O que acontece? Toné vive no Brasil a sua licença na França. Então, no Brasil, ele sempre foi um artista francês. E as pinturas de Toné expressaram a ambivalência que ele viveu. Toné comprou uma propriedade na Cascatinha da Tijuca, teve escravos e reclamou o tempo todo de que era obrigado a ter escravos nessa terra. Essa ambivalência em relação à escravidão, ou seja, um ilustrado que compra escravos e tem que se haver ele próprio com essa situação, transparece nas telas de alguma maneira. Porque Toné era um bom, como eu disse, era um bom miniaturista, o que ele fará? Toné, na minha opinião, jamais, como diz Lévi-Strauss em Tristes Trópicos, nem todos viajam. A viagem é uma ilusão. Algumas pessoas viajam para apenas encontrar o que já previamente conhecem. Esse é o modelo do turista ocidental, que só viaja para reencontrar o que lhe é familiar. Na minha opinião, Toné era um mau viajante. E o que ele fará? Ele tentará traduzir tudo o que ele conheceu, a Arcádia italiana, a gloriosa França, no ambiente brasileiro e fazer críticas veladas, discretas, mas vigorosas à escravidão. Nessa tela que se chama Vista do Rio, tomada da Glória, e a partir da propriedade do Marquês de Belas, que era um colega e financiador, enfim, ele era grande cliente, não é, do Toné, aqui vocês veem que ele pinta a Glória, ele pintará a Glória muitas vezes. Na exposição nós temos três pinturas que são teoricamente as mesmas, a Igreja da Glória. No entanto, cada uma delas é diferente. Claro, vocês podem me dizer, mas claro, porque são diferentes momentos do dia. Não são, porque Toné detestou o sol do Rio de Janeiro. O nome do meu livro, O Sol do Brasil, é isso, porque ele dizia que o sol do Brasil era absolutamente irritante, porque insistia em não ficar no mesmo lugar. Então ele sistematicamente acordava mais cedo, ele detestou o céu do Rio de Janeiro, ele dizia que o azul da Baía de Guanabara era simplesmente detestável, e eu falei isso no Rio de Janeiro, imagine aqui. Ele dizia que o verde das nossas florestas era totalmente excessivo. Então, enfim, era um viajante melancólico que não gostou. Então, essas três representações do Palácio da Glória são interessantíssimas, porque as três são totalmente diferentes. Mas não só, por exemplo, numa o Pão de Açúcar some. Enfim, vocês podem dizer, tudo bem, a outra, não, ele catapulta o Pão de Açúcar noutra ele coloca uma cabana, uma edificação que existe ou que não existe. O fato é que ele vai representar cada vez mais a Igreja da Glória e os arredores, como ele havia feito na Itália. Vocês lembram daquelas imagens da Itália? Isso aqui é uma pequena Roma. Então ele vai representar o Rio de Janeiro como uma vila romana. Nós vamos ver mais. Mas, ao mesmo tempo, ele vai fazendo as suas destrezas e pequenas críticas. Vocês veem o cachorro aqui. Cachorros vão sempre estar presentes, ou cachorro ou gado, como se ele transpusesse a sua familiaridade, a ideia de uma Arcádia improvável. O Brasil era uma Arcádia improvável. E ele começa a fazer pequenas críticas. Aqui vocês veem uma tópica que eu encontrei em cartões postais na França, que era a crítica à mãe negra. A mãe negra que dava o seu leite para o bebê branco. Aqui vocês veem escravos transportando nobres brancas. Eles são muito diminutos. Vocês acreditam que vocês estão vendo maior do que vocês veriam na exposição. Eles são muito pequenos e vão, pelos detalhes, corroendo e fazendo críticas bastante ácidas. Há uma contraposição evidente entre os nobres e os negros, que é uma contraposição quase dada pela técnica que o Toné usa, que é marcar a nobreza com um pequeno risco de giz. A nobreza, por outro lado, aparece sempre coberta, aqui ou aqui na sacada, sempre com sombrinhas, como se fosse preciso ir protegendo essa nobreza do sol do Brasil. Os escravos, por sua vez, estão sempre trabalhando. Quer dizer, eles trabalham aqui, essa cena aqui é maravilhosa. Aqui vocês veem, essa é uma tela que veio de uma biblioteca de Washington, da Biblioteca Oliveira Lima, e é o Largo do Machado. Ele sempre sacrifica a geografia, ele sempre dizia, sacrifico a geografia em nome do ideal, coloca a vaca sempre em qualquer lugar, aqui é um pequeno cachorrinho que vocês não conseguem ver, escravos
sempre trabalhando. Aqui é um pequeno detalhe dos escravos saindo ou entrando das casas. Vocês notem esse céu sempre muito rebaixado, né? A palmeira quase que simbolizando esse Brasil, né? Esse Brasil que ele mostra uma evidente estranheza. Essa é uma tela que é uma cópia idêntica de uma outra tela que ele faz no Rio de Janeiro. Ele diz que é o Rio de Janeiro, o primeiro catálogo do Toné diz que é o sol se pondo, mas a gente descobriu que é o sol amanhecendo, né? Os meus amigos cariocas mostraram. E aqui Toné começa a se autorretratar, e sempre ladeado pelos seus escravos. Ele de chapéu aqui, com o seu escravo, e numa cena que vocês vejam que se não fosse pela palmeira aqui, poderia ser uma Arcádia italiana. Enfim, não há nada que nos torne mais específico. Vejam como Toné coloca vacas pastando em terrenos improváveis. Sempre esse ambiente plácido, calmo do Rio de Janeiro, não há nenhuma nuvem, mas enfim, não há nenhuma montanha. Ele faz cenas de festas galantes no meio da floresta. Vocês veem aqui a pequena vila do Rio de Janeiro afunda, a palmeira, que é símbolo do Novo Mundo, bem ao meio, as vacas, e aqui os nobres que estão sempre com suas sombrinhas, e dois escravos, um aqui e outro aqui, colocados estrategicamente, observando a cena e trabalhando. Aqui mais uma cena do Rio de Janeiro, que sabemos que é o Rio de Janeiro por causa dos acidentes geográficos, mas se vocês olharem bem, os escravos são quase napolitanos, né? Enfim, de novo, essa mistura de códigos e de universos culturais. Uma das imagens do Outeiro da Glória que eu me referia, vocês vejam que o outeiro está aqui, com a palmeira, e a vida aqui embaixo, né? Com os escravos sempre trabalhando e tomando todos os lugares. Nessas que são as cenas mais famosas de Toné, que são as cenas urbanas, vocês percebam que no momento em que Debré ou Huguendas fazem o Rio de Janeiro como uma cidade negra, de tantos escravos, né, Toné faz uma cidade vazia. Né? É um cenário, é quase uma natureza morta, é quase um retrato. Né? Porque o que ele quer mostrar é essa cidade que mais se parece com uma vila italiana, com a insolação italiana, com a luz italiana. Alguns escravos estão aqui, na rua, aqui parece um mercado de escravos, e sempre as vacas que tomam lugar. Alguns retratos, Toné não fez muitos retratos, ele foi acusado por Aragão de nunca fazer um retrato igual ao outro, o que não seria um problema se não fosse sempre o mesmo modelo. Né? Então os modelos ele nunca conseguia, mas ele fazia, esse é um retrato maravilhoso do seu filho, ele fez vários, e ele faz os filhos cercados por livros. Vocês vejam que o Hipólito senta em livros, pisa em livros, apoia em livros, que era, pela insistência, uma referência à ilustração. Esse é um belíssimo retrato que mostra esse lado de Toné ilustrado. Né? Vocês vejam aqui Janeton. Janeton é a criada breve que vem junto com a família do Toné. Nesse momento não era costume retratar os criados. Hogarth tem uma tela belíssima com os criados, mas em geral os retratos eram feitos para dignificar a nobreza e não os serviçais. E o que é interessante, não sei se vocês conseguem ver, mas Janeton sorri. Pequeno sorriso. Eu lembro que junto com a carta de Toné que eu comecei, eu sempre me perguntava, afinal, do que ri Janeton. Como eu disse para vocês, Toné foi sempre um artista francês no Brasil. Diferente de Debré e Grandjean de Montigny, que se transformaram em artistas da corte, pintaram a corte, Toné foi se isolando, nunca perdeu a ligação com a França, enviava quadros religiosamente à França, e sempre foi um pintor francês por conta do céu mais claro, dessa paisagem que não continha população, ou então continha uma população estranha. E quando ele volta à França, ele volta no momento de embate entre neoclássicos e românticos, e estranhamente, por um desses paradoxos históricos, ele é confundido com um romântico. Nas críticas da época, quando ele entregou essa tela, Moisés Salvo das Águas, que era um termo clássico, só Poussin tinha 3 telas, a crítica francesa disse coisas do tipo: vejam o que o Brasil fez com o nosso Toné. Porque vocês vejam que eles consideram que o céu estava mais forte, e aqui vocês percebem que atrás desse obelisco há uma palmeira, né, como se o Brasil entrasse no meio da bagagem. Para terminar, termino com 2 telas e um problema para vocês. Como eu disse, Toné se fez representar em algumas telas e sempre ao lado dos escravos. Né? Vocês vão ver 2. Essa tela, que na minha opinião é um autorretrato, né? Toné está aqui, não sei se vocês conseguem ver, ele veste um fraque e uma cartola,
tem aqui o seu pincel e a palheta. Aqui vocês veem que os dois escravos de Toné observam Toné pintar. E aqui há um guarda-sol solto no chão, jogado no chão. Evidentemente, Toné estava criticando hierarquias. O escravo que está aqui, eu pude ver com uma lente de aumento, cruza os braços, num gesto típico de eu não trabalho. Toné é um russoniano. Nessa tela, ele traduzia os seus jardins franceses para a sua paisagem na Cascatinha da Tijuca e fazia um libelo, de alguma maneira, contra a escravidão. E como ele dizia nos textos que ele deixou, como bom russoniano que ele achava, ele acreditava que a natureza era o mote para a civilização e para a educação. Toné dizia que esses eram os seus trópicos selvagens, quando nós sabemos que nessa época, não só vocês podem ver uma bananeira aqui, uma mangueira mais atrás, mostrando como não havia nada de selvagem, mas era o braço humano que já estava plantando aqui. Aqui vocês veem sinais de erosão do café, né, de plantação de café. Aqui vocês veem escravos que estavam levando gado para uma região de pasto que ficava logo acima. O fato é que os trópicos só eram selvagens na imaginação e na representação de Toné e nesse grande mal-entendido que Toné vivenciou no Brasil. Eu costumo dizer, depois que eu li tanto Toné, que os trópicos não são fáceis de serem compreendidos. Vários viajantes reagiram às luzes, aos costumes, aos cheiros dos trópicos. Mas me parece que Toné, se Toné não é um bom tradutor da sua época, ele é um bom intérprete da sua época, porque ele traz as ambivalências e as contradições da sua época. Toné não fez muitas naturezas mortas, mas fez uma que, na minha opinião, é belíssima. Essa tela se chama simplesmente Gato com Papagaio. Essa tela contém um enigma do tipo decifra-me ou devora-me, né? Ou seja, vocês veem aí ladeados um gato e um papagaio, e se vocês conseguem nos permitir que vocês vejam, será possível notar que um animal não olha o outro. Evidentemente, há um diálogo que não ocorre. O papagaio olha para nós, espectadores, e o gato olha para o papagaio. Quando foi a Heloísa estava até lá, quando foi a minha defesa da titularidade, eu fiz uma longa análise semiótica sobre essa tela, e um amigo meu, colega, Sérgio Adorno, que é do Núcleo da Violência, disse que eu não havia entendido nada, que na verdade gatos comem papagaios, portanto o gato estava pronto a comer o papagaio. Sem fazer essa metáfora antropofágica, dentro da minha pesquisa, eu comecei a ler como Toné. Toné era um leitor de alegorias, então o pássaro representa a lealdade, está sempre figurado na mão de Cristo infante, e o pássaro, por contraposição ao gato, que representa a traição. Né? Os gatólogos que me perdoem, mas enfim, estou falando aqui de alegorias, porque também já comprei muita briga por causa dessa minha interpretação. Por outro lado, sabemos que nesse momento o pássaro, o papagaio e o gato representavam respectivamente o novo e o velho mundo. O novo mundo, o papagaio, porque ele continha todas as cores. E, além de tudo, o papagaio fazia uma coisa que só o novo mundo podia fazer. Ele falava. É certo que não se entendia o quê, mas ele falava. Já o gato é o animal, enfim, de duas cores, de cores monótonas. Portanto, havia uma contraposição aí e sempre foi representado, desde o Egito, como um animal que simbolizava o velho mundo. Por outro lado, essa tela também pode ser entendida como uma alegoria à pintura. O papagaio é o animal que contém todas as cores, e o gato é o animal que enxerga branco e preto durante o dia, mas com luzes à noite. Portanto, havia aí uma representação do próprio ato da pintura. Mas, na minha opinião, há aí uma espécie de confissão de Toné, confissão de um mal-entendido, né, e confissão dessa distância, dessa proximidade, dessa distância entre o velho e o novo mundo. Paradoxo esse que, na minha opinião, Toné vivenciou, sofreu e traduziu da maneira como pôde. Quem sustentava essa tal missão francesa no Brasil, se os artistas eram autônomos na escolha dos temas que eles retratavam, e qual que era a apropriação social dessas obras? Se elas iam para coleções particulares ou para a coroa, e se o público tinha acesso a alguma dessas obras? Como eu tentei explicar, muito obrigada pela questão, me permite aprofundar um pouquinho mais esse tema.
A questão da clientela é uma questão importantíssima, né, que aparece cada vez mais, né, essa ideia de pensar que eu como historiadora social e antropóloga, eu penso que eu vivi uma grande melancolia nessa pesquisa, que é a dificuldade de traduzir em palavras telas, né. Eu nunca tinha vivenciado isso com tanta força, né, ou seja, as telas têm uma outra dimensão, têm uma outra sensibilidade, e toda vez que a gente quer amarrar, como sonho, né, a gente não consegue amarrar essas telas, e sobretudo porque essas telas carregam diferentes regimes de historicidade, na minha opinião, porque uma coisa é vê-las agora, outra coisa é você experimentar o momento em que elas foram feitas e sobretudo pensar nisso que você me chama a atenção, qual é a clientela, né? Bom, quem sustentou a missão francesa no Brasil? O primeiro impulso foi dado pelo próprio grupo, que eu nunca chamo de missão francesa, eu chamo de colônia Le Breton, por exemplo, Toné pagou pela sua viagem, vários deles pagaram. Quem também pagou pela viagem foi justamente esse cavalheiro Brito, mas que a todo momento fala que está pagando individualmente, porque o governo não pagará. Mas quando esses artistas chegam ao Brasil, eles vão ser sustentados pela coroa e passarão a fazer parte da agenda da coroa. Por isso que quando você me pergunta muito bem qual é a apropriação social, eu diria para vocês que seria bom que nós deveríamos colocar um plural magnânimo nessa sua pergunta, né? Quais foram as apropriações sociais? Quer me parecer que num primeiro momento a nossa noção de clientela, no sentido de clientes privados que vão colocar as telas nas suas casas, é uma noção tardia, sobretudo no Brasil. Você tem razão em relação à França, que já no final do 18, início do 19, você tem uma pequena clientela que começa a adquirir telas. Eu gosto muito de um historiador social crítico de arte que chama Baxandal, que ele sempre fala que o artista faz seu público e o público faz o seu artista. Na França, essa instituição chamada Academia de Belas Artes, junto com os salões, ia criando esse mercado de arte, de maneira que esse público educado, burguês, começa a adquirir peças, né? Essas peças que ele pode ver onde? Nos salões. Porque nós, enfim, sempre esquecemos que boa parte da produção pictórica que nós conhecemos só foi conhecida. Os museus são um fenômeno tardio. A famosa era dos museus data do final do 19. Mesmo assim, no final do 19, o grande fenômeno é dos museus de etnografia. A era dos museus de arte ainda teve que esperar mais um pouco, na virada do século. Então, o acesso às telas, até como um público não comprador, mas um público como espectador, é muito tardio. Imagine isso na Europa. Imagine essa situação no Brasil. No Brasil, se vocês forem pegar as poucas telas que nós temos de interior, quase não há imagens. Os portugueses não legaram uma tradição de pinturas de gênero, né? No máximo uma tradição de pinturas religiosas. Então esse costume não era um costume divulgado na colônia, tanto que uma das coisas que Toné mais reclamava era isso, ou seja, não há público. O máximo que existia era um público ávido por retratos, porque nessa época os retratos eram considerados pela academia um gênero menor, mas que dava muito dinheiro. Porque essa burguesia vai se assenhorar desse mercado das artes como comprando retratos, porque os retratos os representavam e, sobretudo, os dignificavam. Todas as telas acadêmicas fazem um jogo, que é um jogo entre o ideal e o real, né? Ou seja, elas têm que ser idealistas no conjunto e realistas no detalhe. Imagine um retrato. Um retrato precisa ser idealista no conjunto para dignificar o retratado, então colocar muitos símbolos que o dignifiquem, mas um pouco realista no detalhe, porque se o retratado não se reconhecer, ou a família não reconhecer, não é um bom retrato, certo? Então tem que elevar, mas tem que deixar alguma pista, né? Então, enfim, o único mercado que existia, particular, era um mercado de retratos, que Toné vai se negar a fazer, Debré fará. De resto, a apropriação social, nesse primeiro momento, no momento da chegada depois vai mudar, né? No segundo reinado é outra história, mas nesse primeiro contexto, a apropriação é da corte. Por isso que eu digo no livro que não havia vontade política para fundar uma academia. Então essa ladainha que a gente sempre fala, não, a missão veio para fundar uma academia, vocês lembram? Quando a academia foi fundada? Em 1826, já em tempos de Pedro I, porque não havia vontade política. Né? Eles foram absorvidos como artistas da corte, né? Que era aquilo que eles eram formados. Qual que é a importância do Toné no exterior, na Europa? Essa fase brasileira dele é bem cotada, em face dos outros na mesma época? Um pouco disso. Toné
se você pegar, foi como eu comecei, se você pegar, primeiro eu encontrei dois documentos importantes do próprio Instituto de França, que falavam dos 25 pintores mais importantes do Império. Tonet estava sempre nele, Debré não. Depois, se você pegar as enciclopédias feitas no século XIX e livros de pinturas do XVIII e do XIX, Tonet está sempre presente, Debré não. No Rio, eu fui acusada de estar fazendo um fla-flu, né? Eu disse, não, pelo amor de Deus, não estou aqui, não se trata de dizer... Mas, na verdade, estamos falando de pintores igualmente talentosos, mas de talentos diferentes. Quer dizer, Tonet é um grande acadêmico, né? Ele é um grande... Se vocês tiverem a oportunidade de ver a exposição, acho que vale a pena. Ele é um grande técnico, ele é um grande miniaturista. E ele era reconhecidamente um bom pintor. Ele não era Davi, mas nunca quis ser Davi. Mas ele, por exemplo, compartilhava da intimidade de Joséphine. Ele foi contratado várias vezes, eu achei os documentos do Joséphine, daquele palácio, do chateau que ela monta, e ele foi convidado a fazer a parede lateral, o que era muito. Né? Ele também fazia parte frequentemente do júri, junto com Davi, para avaliar os prêmios do salão. Então eu fui cruzando vários elementos de maneira a mostrar, a ter certeza da importância de Tonet. De fato, não só ele tinha importância, como pertencia a uma família reconhecida, como fazendo parte das artes. E a fase brasileira, ótima questão. Se vocês tentarem comprar uma tela do Tonet, a fase brasileira é incontrável. Né? Eu agora estou tendo esse problema que várias pessoas me perguntam e eu falo, olha, não dou expertise, não compro nem vendo. Porque eu acho que quem estuda não compra, né? Porque começa a haver uma perversão aí no meio. Mas eu sei dos meus colegas marchands que me ajudaram muito, o pessoal no Brasil, quem me ajudou muito foram os galeristas, os museus, né? E uma parte muito bacana, eu acho, boa parte dos críticos detestam, né? O Rodrigo Naves, co-curador meu na exposição, ele fala, você que vai. É o famoso beija-mão, né? Porque você tem que ir, né? Se é um colecionador, você tem que elogiar a coleção inteira, você nunca consegue chegar no Tonet, tem que comprar um monte de coisa, eu ficava a tarde inteira, mas eu gostei muito para ver a experiência de chegar no Tonet. Por exemplo, eu cheguei a um Tonet que estava desconhecido, fui atrás de uma pista. Eu posso falar porque ela está da Yara Bongarten, cheguei na casa dela, fiquei a tarde toda, vi a coleção toda, eu falei assim, e o Tonet, tem ou não? Daí eu dei de cara, falei, é esse. Né? É uma emoção, né? Salta na boca. Mas o que eu sei é que a fase brasileira aqui no mercado de arte do Brasil é valorizadíssima. Você não encontra, são muito poucas telas, o Afonso esqueceu de me perguntar isso, mas são 25 telas brasileiras reconhecidas, pode aumentar, mas por enquanto nós não achamos nada, então são muito poucas. No exterior não são bem reconhecidas, porque no exterior elas são consideradas muito românticas, contaminadas. Eu penso que o Tonet padece do mesmo complexo de Franz Post. Quanto mais eu vejo, né? Franz Post também fez esses céus mais rebaixados, colocou muitos escravos diminutos, lembram? E também no mercado externo sofreu com as pinturas brasileiras, né? Então é interessante pensar uma coisa que eu sempre digo que Tonet era um artista francês no Brasil e virou um artista brasileiro na França. Então ele virou, como todo mau viajante, um viajante entre dois mundos, né? Não estando em lugar nenhum, né? Como gato e papagaio. Como gato e papagaio.